E depois da China, o presidente Lula fez uma passada rápida pelos Emirados Árabes. Lá foram assinados memorandos de intenção no valor de 12 bilhões de reais. Mariana, numa rede social, o próprio presidente somou tudo isso e disse que volta com mais 62 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Você concorda com essa conta? Bom, Maria, é importante a conta, na verdade, assim, ela tá... Você não fecha negócio normalmente nessas viagens, né? São memorandos de entendimento, são intenções, que um pouco estão indicando aí o que pode acontecer. Eu acho importante somar e falar, porque a gente pode guardar esses 62 bilhões de reais e falar, olha, será que vão ser gerados 62 bilhões? Se ninguém prometer nada, se ninguém anuncia nada, se não tem intenção, qualquer coisa que vier vai servir, né? Se a gente tem uma intenção, a gente pode começar a correr atrás, a cobrar e a esperar o que vai acontecer a partir daí. Então, não fiz a conta certinha para saber se ela está, né, fina ali no papel, mas eu acho importante que o presidente se comprometa com o número para que a sociedade possa cobrar e acompanhar para ver se vai ter esse aumento ou não de investimento mais ou menos nessa faixa de valor. E você acha que a expectativa era maior do que essa? Olha, eu acho que o número de 62 bilhões ele já é mais significativo, né? Eu acho que o presidente Lula vem de uma certa frustração com o número que veio com a pochete, né? Como a reportagem comentou, das negociações dos Estados Unidos, né? Ali foi especificamente a questão do investimento no Fundo Amazônia, que acabou, se esperava um número muito maior e veio só 50 milhões. Acho até que dessa vez se anunciou menos para não ter o risco de ser frustrado de novo e ficar com aquele gostinho de que estava esperando demais e foi tirado da sala. A gente tem um gráfico agora, então, para aprofundar um pouco mais sobre o comércio do Brasil com a China nos últimos anos. Como é que você analisa isso? Olha, o Brasil, esse gráfico mostra, né, assim, na imensa maioria dos períodos, tirando 2020, que é um ano excepcional, né, o ano da pandemia, a gente é superavitário na balança comercial, que a gente fala, né? Ou seja, a gente vende mais para a China do que a gente compra da China, em termos totais, né? Então, isso significa que sobra do nosso lado um saldo positivo de recursos que acabam acumulando no país e que ele pode gastar em outros lugares, né? Acho que isso dialoga muito com o debate sobre a moeda que estava sendo feito ali no nosso VT, né, que tinha aparecido. Por quê? Porque se eu sou superavitário, quem vai sobrar com moeda do outro, se a gente tirar o dólar do caminho, quem vai sobrar com o yuan é o Brasil, né? E aí você tem que saber o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Teoricamente, quando você fala entre dois países e tentar ter uma moeda que seja suficiente só para os dois, é um pouco trabalhar com a ideia de que tudo que eu vender, eu vou ter que comprar de você, né? Assim, para a gente fechar uma coisa meio sistema fechado, que não é o caso do sistema internacional. A gente é muito mais poroso, muito mais aberto a fazer outras negociações. Mariana, isso quer dizer que a sua aposta é de que o dólar ainda vai demorar um pouco para ser substituído? Sim, quer dizer, eu acho que não é nem uma questão de tempo, é uma questão de como é que você vai avançar para isso, porque eu não acredito num modelo que vá pela negociação bilateral. Acho que a ideia é ter um movimento multilateral. Então, inclusive, né, é interessante esse debate, porque quando o dólar virou a moeda internacional, que foi lá depois da Segunda Guerra Mundial, tinha uma contraproposta, que era uma proposta até de um economista britânico bem famoso, que é o John Maynard Keynes, de ter uma moeda internacional que não existisse, de fato, física, né? Não tinha o digital na época, porque não estava no momento de oferecer uma alternativa digital. Mas era uma moeda que se chamava escriturária, né? A ideia era ter uma moeda que fosse conversível em todas as demais moedas e que você fosse acompanhando as transações via essa moeda que se chamaria Bancor, né? Então, sei lá, todos os países sairiam de um estoque inicial de Bancor, né? E aí eles iam começar a transacionar e você ia ver quem ia acumulando mais ou menos Bancor em cada transação. Então, no caso aqui do Brasil e China, né, a gente acumulou, né, porque a gente exportou mais do que importou, e aumentando o nosso saldo. Ia ver quanto que deu na transação, né, no caso em dólar, transfere isso, por exemplo, para um Bancor e aí você coloca isso na conta do Brasil. Mas veja que isso é um sistema internacional de concertação, de acordo. Inclusive o sistema internacional, o Fundo Monetário Internacional, ele é criado nessa época também, para tentar apoiar esse sistema que viria a ser um sistema com um pouco mais de igualdade nas transações internacionais, né? Então isso já não é uma ideia nova propriamente, é que você tem outro tipo de tecnologia agora, mas as formas como a gente ainda está chegando nesse tipo de solução me parecendo um pouco limitadas, assim, que estão negando uma coisa importante. Não é sozinho, vai ter que querer e todo mundo vai ter que querer, inclusive os Estados Unidos. E uma moeda só dos BRICS? Qualquer moeda que seja de um grupo específico
tende a promover maior comércio naquele grupo específico. E ela vai ser tão boa para aquele grupo quanto forem complementares às suas economias. Então, se o BRICS se encontrar bem ali, quer dizer, o que todo mundo exporta, o que todo mundo importa, mais ou menos se equilibra, pode fazer sentido. Porque a questão aqui é o saldo. O que acontece quando alguém, por acaso, entrega mais mercadoria e fica com mais dinheiro? Que a gente acha, até é curioso, né? Porque quando a gente fala é superavitário, você pensa, tá, que ótimo, estou superavitário, parece bom. Mas superavitário significa que eu enviei mais coisas para a China do que eu trouxe da China. O que sobrou para mim foi dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Ele precisa ser investido em algum lugar. A pessoa não quer só acumular papel, né? Você quer gastar em alguma coisa. Então, no caso dos BRICS, né, se um dos países, por acaso, tem um saldo muito positivo na tal da moeda local e ele não consegue usar, provavelmente vai ter uma instabilidade, esse país vai começar a pressionar para ter algum tipo de saída para que ele possa usar esse recurso em outros lugares.